Cante com a gente essa noite. Nessa noite vai estar ministrando a palavra do Senhor para a honra e glória do nome dele, que Deus possa te usar poderosamente, amém, pastor? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo que seja com todos, amém? A noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor. Grandes coisas já aconteceram aqui. Deus ministrou os nossos corações, Deus tocou os nossos corações. Chegar bem com o amor de Deus. Mas muitos não conseguem perceber, nós às vezes não conseguimos perceber esse amor que Deus tem para conosco. E eu orei, pedi ao Senhor, Senhor, nos conceda uma palavra, fala com o teu povo, porque nós carecemos da tua voz, nós precisamos da tua voz, Senhor, nós precisamos ouvir o Senhor, porque esse Deus é o Deus que fez os céus e a terra e tudo que neles há. Foi o Deus que me criou, que criou minha mãe, meu pai, meus filhos, meus irmãos. E é esse Deus que nos fez, que é nosso Pai, que tem planos e sonhos para nós chegarmos a uma maturidade, sairmos da infância, da meninice e chegarmos a uma maturidade. Por isso nós precisamos ouvir a voz desse nosso Senhor, desse nosso Deus, desse Senhor Jesus que governa. Por isso eu gostaria de começar a palavra de hoje, que os irmãos abrissem a Bíblia, a Santa Palavra, a Santa Escritura, a Palavra de Deus, no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 34 e 35. Irmãos, podem ficar sentados, mas no coração nós estamos não só de pé, estamos ajoelhados em reconhecimento de que Deus é o superior, é o nosso Senhor. No nosso coração nós temos que estar ajoelhados, encurvados. E quando a gente se encurva e a gente se ajoelha, a gente reconhece que quem está diante de nós é superior, é maior, é o Pai, é o Mestre. É com esse entendimento que nós temos que estar preparados para receber a palavra de Deus. E também como Esdras, no livro de Esdras 7:10 fala assim que Esdras, ele veio com o coração preparado para aprender, praticar e ensinar a palavra de Deus. Esdras, ele veio reconstruir o templo que tinha sido destruído. O templo é uma casa, um lugar onde que Deus habitava. Símbolo do verdadeiro templo, que é esse aqui, onde que Deus realmente quer habitar, que está destruído. E Esdras foi levantado para reconstruir o templo. Por isso que ele veio com o coração preparado para aprender, praticar e ensinar a lei do Senhor. No Evangelho de João, nós vemos o nosso Rei, o Senhor Jesus. Vamos ler? No capítulo 18, versículo 34 e 35, fala assim, ó. Respondeu-lhe Jesus:
Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Vou ler um pouquinho antes para a gente pegar o contexto. O subtítulo aqui é Jesus perante Pilatos. Depois, 28, depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem, mas para poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: que acusação trazeis contra esse homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse um malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o a vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhes: tu és o rei dos judeus? Aí Jesus respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram que outros de mim? Amém? O que é isso, pastor Jorge? O que é isso? Olha, o Senhor Jesus está na frente de Pilatos. O rei. Você é o rei? Ele pergunta. É o que nós perguntamos. Será que ele é o rei? Será que é o rei? Será que não é o rei? Quem será que é esse Jesus? Olha que sabedoria e que profundidade que Jesus retribui a pergunta. Ele fala assim: respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Você tem uma experiência com Jesus para falar de você mesmo, se ele é rei ou se ele não é rei? Ou outras pessoas falaram para vocês e para mim: ah, ele é rei, o Senhor Jesus é rei. Porque nós ouvimos aqui o pastor Fernando ministrando, o louvor cantando, nós ouvimos louvores, nós ouvimos em todas as igrejas falando que Jesus é rei, mas nós estamos ouvindo os outros dizer. E o Senhor Jesus pergunta assim: é de você mesmo que se fala isso? Ou você ouviu alguém falar isso? Que profundo essa pergunta. Imagina Jesus diante de Pilatos, olhando nos olhos. Irmãos, o rei dos reis, aquele que morava na essência e a glória, no lugar mais maravilhoso que nós jamais podemos imaginar, aquele que criou os céus e a terra, que olhou para baixo e teve misericórdia de nós homens, corruptíveis, suscetíveis à morte, à doença, à dor, a tristeza, que é o que nós olhamos quando vemos esse mundo. Ele se compadeceu e saiu do seu meio. Ele não precisaria disso. Ele poderia ter acabado com tudo, mas ele, por amor, por misericórdia, desceu e veio e pisou nessa terra para nos resgatar. Que amor! João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. E aí Pilatos fala assim. Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? Porventura sou eu judeu? Você é judeu? Você é do povo de Deus? Ele é teu rei? Será que ele é teu rei ou não é teu rei? Será que não falando que ele é teu rei, ou você sabe que ele é teu rei? A pergunta que está em questão aqui é isso. Se Pilatos soubesse quem era Jesus, se Pilatos tivesse a mínima condição, a mínima evidência de saber que era o Senhor Jesus que estava à frente dele, como aquela mulher samaritana, se você soubesse quem está diante de ti,
pediria a água da vida. Pilatos, se percebesse, como que a gente faz para ser judeu, Pastor Jorge? Como que a gente faz para ser do povo de Deus? Para ter um rei, para entrar sobre esse reinado? Rei, reino, basileia, governo, autoridade. Fala de governo, fala de autoridade. Autoridade fala de leis, fala de obediência, fala de governo, de ordem. Por que será que nós chamamos Senhor Jesus? Por que será Senhor Jesus? Será que Ele é teu Senhor? Será que Ele é Rei? Se Ele é teu Senhor, você o obedece. Eu obedeço. Se não, de boca para fora. Será que você estão te dizendo isso? Ou é de você que você fala isso, que eu sou o Rei? Para o povo pertencer a ser um judeu, havia a circuncisão. O que era a circuncisão? A circuncisão era a aliança, era cortado a carne do prepúcio do homem, do macho, para que ele pudesse pertencer ao povo de Deus. Se ele não fosse do povo de Deus, não fosse israelita, não fosse judeu, e fosse de outro povo e quisesse pertencer ao povo de Deus, ele tinha que passar pela circuncisão, porque a circuncisão era a aliança. E a circuncisão é uma sombra de algo maior. A circuncisão, lá em Êxodo 48, deixa eu ler aqui para vocês verem. Eu vou ler Êxodo 17 e 14. Para que a gente possa ver a força da circuncisão. Não, eu vou ler Êxodo 12, 48. Está escrito assim: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja ele circuncidado, todo macho, e então chegará e celebrará, e será como o natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. A circuncisão era a porta de entrada para ser povo de Deus. Para frente ele vai falar assim: se alguém não for circuncidado, será extirpado do povo, vai ser cortado do povo. Tão forte é a circuncisão. Só que isso lá no Antigo Testamento. Então todos que se circuncidassem teriam a obrigação de guardar toda a lei para ser povo de Deus. Guardar a lei. Tinha que guardar a lei. Só que no Novo Testamento, em Colossenses, no capítulo 2, a gente vai perceber que a verdadeira circuncisão é a circuncisão de coração. É o Senhor Jesus, do qual Ele tira a carnalidade de nós. E é importante saber isso, porque isso vai nos fazer distinguir se nós somos povo de Deus ou não. Em Romanos, ele vai falar assim, Romanos 2, 29. Romanos 2, 29. Essas questões são importantes. Tanto que Paulo batalhou muito, usou elas muito para mostrar para o povo tais situações. Em Romanos 2, 29, ele fala assim: mas é judeu o que o é no interior, e a circuncisão o que é no coração, do espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Isso significa o quê? Que você pode falar que é de Deus, que é povo de Deus, mas se no teu coração não há circuncisão, não há essa aliança, você não é povo de Deus.
E Deus pode falar, o Senhor Jesus pode falar, como falou para Pilatos. Pilatos era de outro povo. Pilatos olhou assim, mas por que os céus não te julgam? Por que vem para mim, lavou as mãos e babou? Ele nem conhecia Jesus, ele não tinha o discernimento que nós temos. E é interessante porque a gente começa a aprofundar o assunto. A gente vai entender um pouquinho mais sobre a circuncisão, que tem numa sombra que está no Antigo Testamento. Lá em Josué 5, o povo entra na terra. Ele adentra a terra prometida. Ele sai do cativeiro do Egito, da escravidão do mundo, escravidão do entendimento errôneo do que é prazer, do que é bom, o que não é, desse mundo que está todo corrompido. E não só o mundo, o nosso coração, desse templo, dessa pessoa, eu estou falando. Eu estava quinta-feira numa casa de recuperação que eu ministro, eu estava conversando com os internos e um dos meninos lá, ele já está com um problema psicológico, já ele não está mais raciocinando direito. E daí ele falou assim para mim, no meio da turma, ele falou assim, mas a China não sei o que com outro país, não sei o que, tem que ter cuidado, tem que ter cautela um pouco com o outro, bem fora do contexto do que nós estávamos falando. Mas eu já entendi, e ele está certo, porque cada um de nós é como se fôssemos um povo. Tem que haver diplomacia para me conversar de um com o outro, porque é como uma nação como a outra nação. Se eu agir de maneira errada com outra pessoa, ela se levanta contra mim. Se o Brasil age de maneira errada contra os Estados Unidos, contra a China, contra a Rússia, ele pode provocar uma guerra e pode acontecer catástrofes. Se a gente não entender desses primeiros, a gente não entende nada das coisas importantes e grandes. Cada decisão que nós tomamos, cada comportamento que nós temos. As pessoas são filhas de Deus. Quando a gente entra no reino de Deus, a gente começa a perceber a grandeza das coisas. Elas começam a ter valores. Valores aos quais nesse mundo nós temos perdido. Porque será que nós temos uma identidade que nós carimbamos o dedo num RG, né? Que nos faz único? Entre milhões, pode se identificar pelo RG. Para mostrar a preciosidade de cada um de nós. Mas isso se perde no vulgo desse mundo. Mas nós estamos retornando para o reino de Deus, para entender, se colocarmos num só cabeça que vai nos ensinar-nos a viver. Josué 5, o povo saiu do Egito, atravessou o deserto e está chegando na terra prometida. E isso é uma sombra e um símbolo de nós saímos da condição mundana, das regras desse mundo, que são perniciosas à nossa maturidade espiritual. Passamos por um deserto, um lugar de dificuldade, um lugar de sofrimento, um lugar de escassez, um lugar onde Deus nos conduz para ali provar o nosso coração, para ali ver o que tem no nosso coração, não para Ele ver o que tem no nosso coração, mas para nós vermos o que tem no nosso coração e vermos quem nós somos realmente. E aqui o povo saiu do Egito, ele saiu do cativeiro do Egito, ele não está mais preso, não está mais escravo, ele saiu conduzido por Moisés. Deus levantou um libertador, levantou Moisés e tirou o povo do Egito. E o povo andou pelo deserto. Mas chegou um tempo que o povo saiu do deserto, atravessou o Jordão e pisou na terra prometida. Nós estamos passando por um deserto, saímos do Egito e vai chegar o momento que nós vamos chegar na terra prometida. Se assim nós pertencemos ao reino do nosso Senhor Jesus, que o qual Ele vai vir buscar. E no capítulo 5 de Josué, ele fala um pouco, ele fala assim, a circuncisão dos filhos de Israel. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam dessa banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar,
que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se deles o coração. Eles ficaram assustados de ver como que Deus tirou o povo, conduziu o povo pelo deserto e propiciou a entrada do povo na terra prometida, porque havia gigantes na terra prometida, havia dificuldades, havia o orgulho dentro do coração do Jorge, havia o medo, havia a timidez, havia a soberba, havia a ignorância, o egoísmo de querer tudo para mim e não pensar nos outros. Que problema que eu tenho se tem criança passando fome agora? Eu tendo o meu, está tudo bem. Baixo isso, ridículo para nós, que se achamos e se falando de Filho de Deus. Aí, mas esses gigantes que estão na terra, Deus nos deu condição de vencer que o coração desses gigantes se levanta com nós, que tinha o nosso cativeiro, segurando